Olá, um ótimo dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos então hoje dar continuidade ao capítulo 2, versículo de número 14 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: Ele, aqui se referindo a Rabi Yohanan, lhes disse: Ide e vede qual é o mau caminho, o qual se deve evitar. Rabi Eliezer disse, um olho mau. Rabi Yehoshua disse, um mau amigo. Rabi Yossi disse, um mau vizinho. Rabi Shimon disse, alguém que toma emprestado e não paga de volta. Alguém que toma emprestado do outro é como quem toma emprestado do Eterno. Conforme é dito, um ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Isso no Salmo 37, 21. Rabi Elazar disse, um mau coração. Ele, aqui Rabi Yohanan novamente, lhes disse, prefiro as palavras de Elazar ben Arar, acima de vossas palavras, pois inclusas em suas palavras estão as vossas palavras. Meu comentário. Este versículo é praticamente um espelho do anterior. No anterior, nós havíamos visto que ele falara de várias características de pessoas que seriam justas e de vários atributos que seriam louváveis na busca de alguém pela santidade, e vimos também como o coração íntegro, o coração enquanto centro dos pensamentos e dos planos de alguém, estaria por trás da principal característica que alguém deveria buscar, uma vez que uma pessoa que cuida do coração cuida de todo o resto. Claro, coração dentro do conceito semita, conforme falamos. Aqui, ele diz exatamente o oposto, que o coração mau é justamente o caminho que deve ser evitado. Ora, o que é o coração mau? Coração mau representa aquela pessoa que entretém maus pensamentos, tem maus desígnios, trama, planeja e maquina o mal. Se uma pessoa faz isso, então isso está na raiz de todos os seus problemas e de todas as suas transgressões. Evidentemente que ter um olho mau, isto é, ser uma pessoa gananciosa, invejosa, cobiçar o que o outro tem, é algo extremamente nocivo. Ser um mau amigo também, afinal de contas, se você não consegue ser bom, nem mesmo com as pessoas próximas, que esperança há que você tenha algum tipo de comportamento íntegro e bondoso? Ser um mau vizinho também é algo ruim, pois significa que você só é capaz de amar e tratar bem aqueles que estão próximos de você. Tomar emprestado e não pagar tem justamente a ver com o contraponto ao que Rabi Shimon havia trazido de característica positiva. A característica positiva era pensar as consequências. O que é que uma pessoa que toma emprestado e não paga não faz? Essa pessoa não mede as consequências. É uma pessoa que ou é muito imediatista, pensa no seu problema imediato e não se preocupa com o outro, ou então não se planeja bem o suficiente para devolver aquilo que não é seu. Mas na raiz de tudo isso está um mau coração. Afinal de contas, quando uma pessoa tem maus desígnios, todo o resto rui, todo o resto vai por água abaixo. E é muito importante que, da mesma maneira e com o mesmo afinco que nós buscamos ter um bom coração, nós devemos também cuidar para não termos um mau coração. E nós não podemos pensar no bom e no mau coração de uma maneira muito linear. Se eu buscar fazer o bem, eu automaticamente estou deixando de fazer o mal. Não, muitas vezes nós temos que tomar cuidado com o mal. Nós podemos ao mesmo tempo entreter bons pensamentos, mas acabarmos também entretendo maus pensamentos e maus planos, porque nós não tomamos cuidado de evitar o mau caminho. E uma das coisas que deve servir de alerta é, quando nós olhamos para os nossos planos, para os nossos desígnios, o que é que nós pensamos? Nós pensamos sempre num jeito de contornar a Torá, ou nós pensamos em sujeitar os nossos desejos?
Uma pessoa que tem o desejo de fazer o mal, ela pode olhar para a Torá e pensar: qual é o mínimo que eu preciso fazer para não cair nesse mal? Quando a pessoa pensa assim, ela enxerga a Torá da mesma maneira que um contador enxerga o imposto de renda. Um contador jamais irá olhar para o imposto de renda e dizer: eu vou pagar ao governo o melhor que eu posso. Não, normalmente o que um contador irá fazer? Irá procurar sempre brechas e artifícios para pagar o mínimo possível. Isso faz sentido quando nós pensamos no imposto. Mas nós não podemos agir assim com relação à Torá. Nós não podemos olhar para a Torá e pensar: qual é o mínimo possível que eu tenho que fazer para não transgredir e ficar procurando brechas. Se nós fazemos isso, o que nós estamos, na realidade, semeando aqui é um descaso com relação ao mau caminho. Nós não estamos evitando e tomando medidas concretas para nos mantermos longe do mau caminho. E tão ruim quanto não fazer o bem é não evitar o mal. Muitas vezes nós encontramos pessoas muito bem intencionadas e desejosas de fazer o bem, mas que não têm a mesma força de vontade e não mostram o mesmo esforço para evitar o mal. E é fundamental cortar o mal por onde? Pela raiz. E onde é que o mal começa a se formar? Nos nossos planos, nos nossos desígnios, naquilo que nós pensamos. E isso nós devemos colocar diante do Eterno. Não devemos esconder dele, não devemos fingir que nós não sentimos aquilo que nós sentimos. Sejam desejos, sejam sentimentos negativos, seja o que for. Nós devemos expor para ele, colocar para fora isso na forma de uma oração e dizer: Eterno, eu tenho esse desejo. E o que eu gostaria aqui nesse momento é de colocar isso diante de ti para que seja tratado. E procurar formas de se distanciar dessas coisas. E não olhar para a Torá e pensar: qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Se uma pessoa deseja ser justa, com a mesma intensidade que ela procura o bem, ela deve evitar o mal. Um ótimo dia para você e que o Eterno te abençoe, te proteja e te guarde.